E a nossa conversa de hoje vai falar de um tipo de casa bem diferente. Na verdade, um tipo de casa sobre rodas. Você já ouviu falar do camper? É um tipo de construção que você coloca em cima do seu veículo. A gente vai bater um papo com o Fabrício de Joinville e ele vai contar para a gente como é que construiu essa casa sobre rodas e o quanto eles estão usufruindo dessa casa móvel. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. E hoje a gente tem o prazer de bater um papo com o Fabrício Luiz de Souza, da cidade de Joinville, em Santa Catarina, que vai contar para a gente a experiência dele e da esposa Gisele com uma forma diferente de casa. Na verdade, uma casa sobre rodas. Obrigado, Fabrício, por ter cedido o seu tempo aí para bater um papo com a gente. E eu já vou começar a nossa conversa colocando essa questão. Onde surgiu essa vontade, esse desejo de vocês de trocar a casa fixa por uma casa sobre rodas? Como é que foi isso? Ah, legal, bacana. Na verdade, é uma coisa um pouco mais minha, vamos falar de 15 anos atrás, né? Eu fazia parte de clube de jipeiro, né? Clube de pessoas que gostam de 4x4 e fazem competições, etc. E teve um final de ano e a gente fazia expedições, passeios, né? De exploração em algumas regiões do Brasil e tal. E teve uma que a gente foi para uma expedição internacional, que eram 12 carros. Foi uma expedição que foi para Paraguai, Argentina, Chile, e a gente foi até o Atacama, enfim, conhecemos lugares que eu nunca imaginei que dava para ir de carro, né? Isso aí faz 15 anos atrás. E aí, quando eu vi aquela possibilidade de poder ir mais longe, né, com o próprio carro, com a tua estrutura, aquilo me encantou. Aquilo me fascinou e falei assim, eu tenho que fazer mais disso na minha vida, né? E aí eu comecei a preparar a minha vida para isso, né? Então a gente começou fazendo expedições com um carro, né, com uma caminhonete 4x4 com barraca de teto, e aí foi vendo a necessidade de ter um pouco mais de autonomia, de conforto, né? A gente migrou para esse modelo de motorhome. Então a gente migrou o nosso trabalho também para poder estar mais na estrada do que em casa, né? E aí o motorhome, né? Hoje a gente está num camper, foi um modelo que a gente entendeu que seria o nosso ideal, né? E eu sempre falo que não tem um modelo ideal, tem o teu modelo ideal, cada um tem suas necessidades, né? Aí você adapta, preciso de maior, preciso de menor, né? Enfim, cada um tem o seu ideal aí, né? Seu ideal de conforto. E a gente entendeu que esse modelo que a gente está hoje, né? Depois de passar por um outro motorhome, a gente entendeu que esse é o que está atendendo a nossa necessidade. Legal, legal. Só para o pessoal entender um pouco melhor a tua história propriamente dita, tem gente que tem um trailer, um motorhome e um camper que a pessoa usa assim esporadicamente para fazer uma viagem no final de semana, num feriado, tal. Vocês até começaram nesse caminho, mas hoje na prática vocês têm meio que uma divisão. Vocês ficam um tempo morando mesmo no camper e viajando, e um Sim. tempo em terra firme, vamos dizer assim. É bem isso. 2021 a gente construiu um motorhome numa Sprinter, né? Nós tínhamos uma Sprinter e o plano era ir para Alasca, né? A gente estava com um plano de ir para Alasca com esse motorhome. E nós fizemos a Colômbia, a gente foi toda a América do Sul, né? A gente ia para Argentina de novo, Chile, e subimos e fomos para Peru, Equador, e a gente vai explorando, buscando um atrativo turístico, de aventura, de esporte. E a gente foi até a Colômbia, foram 5 meses de viagem, até Cartagena, né? Onde você despacha o carro, né? Não tem estrada, você tem que mandar por navio para o Panamá. E quando a gente chegou ali, a gente entendeu que aquele modelo de carro não era ideal para a gente, porque a gente gosta do off-road, a gente gosta de lugares de estrada de terra, a gente gosta de andar na estrada interior. E aí um carro com 4x4 te dá mais segurança e autonomia. Então a gente decidiu voltar de lá, voltar da Colômbia, no final de 2022, e construir um carro novo. Então foi que a gente foi para um camper, né, que vamos falar que é uma célula, um habitáculo que você coloca em cima de uma caminhonete, né? A gente tem uma Hilux 4x4, cabine simples, com um camper que vai em cima, onde seria a caçamba, né? E para a gente tem um espaço que a gente acha que até é muito já. Então a gente acostuma. Você vai passando a ter um estilo mais minimalista, né? Seja com
com as tuas coisas, com roupa, com utensílios, vamos falar. A gente tem 4 pratos, a gente tem 4 copos, não tem nada mais que 4. 4 garfos, 4 colheres. E é interessante que quando a gente volta para casa, a gente fala assim, para que tanta panela? Para que tanto copo? Para que tanto prato? Para que tanta coisa? Então você começa a ter um estilo de vida um pouco mais desapegado, né? Porque você vê que com muito menos você consegue viver e também te dá menos trabalho, né? Você tem menos trabalho também, né? Quanto mais coisas, né? Mais trabalho você tem. Então esse estilo de vida te dá um pouco mais de percepção de o que é real necessário, né? Então a gente optou por estar muito mais conhecendo lugares e pessoas, né? A gente sempre fala que não são só os lugares, né? Qual lugar mais bonito? Mas a gente tem a experiência com as pessoas, né? Claro, as Que é uma coisa muito culturas, né? bacana. Cultura, as pessoas, essa troca, né? É comida, a gastronomia local, então isso é muito bacana. E a gente não consegue mais ficar em casa hoje, essa que é a verdade. A gente ficou ano passado, o ano todo, para vender a Sprinter, ele construiu o carro novo, e a gente estava numa ansiedade de poder sair de novo, né? Porque o plano é fazer uma viagem teste com esse carro agora e adaptar alguma coisa que a gente vai precisar. A gente vai ficar aí uns 3 meses viajando agora. A gente está em São Martín de Los Andes, na Argentina, né? Que é a Patagônia. E a gente vai descer até o Ushuaia. Vamos fazer a carretera austral também no Chile, né? E aí a gente volta para o Brasil para fazer alguns ajustes no carro. E aí sim a gente vai despachar o carro. E a gente não sabe se a gente vai mandar ele para o México e fazer México, Estados Unidos e Alasca, ou se a gente vai mandar ele para a Europa e vamos deixar ele por um tempo para a gente rodar na Europa. Então a gente está nesses 2 formatos, porque a gente já rodou tudo na América do Sul, né? Só não as Guianas, né? E a Venezuela estava fechada em 2021, não tinha como entrar lá, mas o resto a gente já conheceu, então a gente quer conhecer lugares diferentes. Então a gente está preparando esse carro para pegar embaixo de neve, muito calor, enfim, vai ser para todas as condições climáticas aí. Muito legal, muito legal. Eu vou te explorar um pouquinho, porque eu já percebi que você manja dessa área. Para quem está assistindo, como é que a gente pode definir a nomenclatura? Porque existem, quando a gente fala de casa sobre rodas, existem várias possibilidades, né? Tem o trailer, Uhum. tem o motorhome, tem o camper. O que diferencia um do outro para as pessoas entenderem um pouco melhor? Tá legal. Então, um motorhome, normalmente, o motorhome ele é uma casa fixa em cima de, seja um ônibus, né? Tem muito ônibus, o pessoal faz motorhome em ônibus. O Tem motorhome, o os veículo menores. faz parte da casa, é isso, é uma coisa Isso, ele só, é né? acoplado, ele é uma coisa só, né? Você constrói em cima de, pode ser um baú, pode ser uma van Sprinter, uma van da Iveco, você tem muitos desse rodando, né? Esse é o modelo do motorhome. O reboque, né, que é o trailer, né, que ele é rebocado por qualquer carro, né? Você pode rebocar num engate, aí você tem dos menores aos maiores, né? Tem vários tipos de reboque. Tem reboque que tem o tamanho de um motorhome, tem reboque de 12 metros, Que né? aí, que São aí, coisas do ponto de grandes. vista legal, me corrija se eu estiver enganado, o trailer ele é um outro veículo, é isso? É um É um outro veículo veículo, puxado por outro, é isso? isso. E você pode dirigir ele com carteira B, né? Carteira de carro normal, até 6.000 quilos, tanto puxando um trailer quanto no teu motorhome, né? Então, uma coisa interessante do motorhome é que quando você constrói um motorhome, ele nunca mais volta a ser o carro que ele era antes. Se ele era um caminhão, se ele era uma van, você transforma ele no Detran para motorhome e ele vai morrer motorhome. Você não consegue mais reverter esse processo, né? Ele vai ser motorhome para sempre. E esse mercado, né, esse segmento de campismo no Brasil deu um grande boom a partir de 2019, quando mudou a legislação que permitiu você fazer artesanalmente, porque ele era muito caro. Então, hoje no Brasil, você mesmo pode construir artesanalmente o teu motorhome ou com a ajuda de profissional, né? E você legalizar. Antes de 19 não era permitido, era só por empresas credenciadas. E um terceiro modelo, que é um modelo mais novo no Brasil, que é o camper. O camper não era uma coisa tão comum, também veio nessa época, de 2017 para cá, se tornar mais popular, né? Que ele é vamos falar que seria como se fosse um container, né? Uma célula, que ele vai em cima de uma caminhonete, ou de um caminhãozinho, normalmente é uma caminhonete, né? É como se E fosse você uma pode tirar cabine que você instala na traseira do carro, na caçamba, na você coloca em cima da caçamba do caçamba, carro. isso, e você pode tirar, né? Então você tem aí um investimento em um camper e você pode usar só, colocar em cima do carro só quando você tem a intenção de usar. O que a gente optou é um modelo novo no Brasil, que ele tem é um modelo australiano e americano, que chama um camper com flatbed. Você tira a caçamba original, eles constroem uma caçamba plana, você tem um espaço útil maior. Você não perde aquela. Quando você coloca em cima da caçamba um camper, você perde aquele espaço da caçamba lateral ali, né? Você faz
uma entrada, então você perde muito espaço. E no flatbed você tem toda a largura da caçamba sendo aproveitada como casa. Então, e também pode tirar de cima. Então a gente optou por esse modelo por ter um espaço útil maior. Olhando assim, ele parece com a motorhome, porque ele fica integrado. A gente optou por esse modelo por uma coisa muito interessante, porque assim, quando você faz um motorhome e você rodou bastante tempo com ele, às vezes você precisa trocar o carro, porque ele já está muito rodado, enfim, isso é um carro novo. E aí você tem que vender o carro e a casa. Num camper, você pode ficar com o camper e trocar de carro. Então, esse meu carro está muito rodado, exemplo, eu vou lá, troco o carro e fico com o mesmo camper. O camper ainda me atende. Não preciso trocar Claro, casa e carro. Eu troco só claro, carro e continuo com o mesmo camper. Então, tem essa facilidade aí, essa praticidade modelo do camper, né? lógico, lógico. E como foi esse processo de pesquisa, Fabrício? Vocês tiveram que rodar muito para chegar na empresa que vocês escolheram para fazer esse camper? Então, a gente vem nesse processo há 10 anos, né, de olhar todos os formatos, né? E aí vimos no Brasil que tinha essa empresa, que é a Arara Campers, que faz esse modelo flatbed, que é o que a gente gostava, porque aí você não precisa ter um carro fixo só de motorhome, você pode tirar de cima o camper, né, usar como caminhonete, você ganha mais um carro, vamos dizer assim, né? Você não precisa ter dois carros, um carro te atende, porque você tem ele para rodar no dia a dia, ou com o camper, e nesse modelo de flatbed, que a gente entende que é um espaço útil melhor. E aí a gente conheceu o pessoal da Arara e tal, conversamos, eles aceitaram fazer o nosso projeto, a gente teve alteração de projeto aí, e esse projeto Isso hoje era está uma na... coisa que eu ia mesmo te perguntar. Não só no caso da Arara, que foi a empresa que vocês contrataram, mas, no geral, as empresas elas são abertas a adaptações ou normalmente eles têm um modelão lá e você fica com aquele modelão? Como é que é isso? Normalmente essa parte externa, né, do casulo, né, ele é meio padrão, e aí as empresas têm um, dois, três, quatro modelos com o interior configurável, né? Você pode configurar o interior. No nosso caso, a gente mexeu tanto no casulo, né? A gente encurtou ele na parte da frente, que é por cima do teto, e a gente fez um chanfro na traseira para não ficar com uma rabeta tão grande, assim, aquele balanço traseiro depois do eixo, porque numa inclinação de off-road, de subida ou de descida, você pode raspar aquela traseira ali. Então a gente fez essa alteração, eles toparam fazer, e o layout interno também. E hoje esse modelo que a gente fez, ele está no portfólio da Arara. Se você quiser comprar esse nosso formato, você tem hoje lá. Eles investiram, né, para fazer o Legal. nosso modelo, e aí eles deixaram disponível para quem quiser esse mesmo formato lá também. Que tamanho nós estamos falando, do ponto de vista interno, Fabrício? O camper de A gente vocês tem que dimensões? tem 4 metros de comprimento, né, da pontinha até a traseira, e 1,90 de largura. E E a gente acha nesse que é bastante espaço espaço. vocês conseguiram dimensionar uma mini casa, vamos dizer assim. Uma mini casa que, para a gente, vou te falar que a gente acha que é até bastante grande. É verdade. A gente tem, os móveis foram feitos em fibra, né? Os móveis são feitos em fibra, estrutural e tudo. Aí temos tudo, né? Temos um banheiro com ducha, com tudo. A gente usa o vaso sanitário que chama porta-pote, né? Que é um que você descarta, né? Você tira ele, é uma caixa, você desacopla e você joga em um banheiro de posto de gasolina, num banheiro de camping, né? Vai que tem um tratamento químico, é como se fosse um banheiro químico, mais ou menos assim, né? Ok. Tem um tratamento para não dar cheiro nem nada, e realmente não dá. E você joga num vaso sanitário. O fogão de duas bocas, bujão de um P13, que para a gente chega a durar 3 a 4 meses, um P13, né? O nosso banho, ele é com água quente por aquecedor de passagem, como você tem numa casa, né? Usa o mesmo sistema. A gente tem 200 litros de água limpa, 170 de água fervida, que chama, né? Que é a água que você usa para lavar louça e tomar banho, vai para essa outra caixa. E essa caixa você descarrega num local indicado, você descarregar ele. Os campings sempre tem essa estrutura. A nossa energia ela é gerada por painel fotovoltaico, né? A gente tem dois painéis. A gente não precisa conectar na tomada o nosso carro. Raramente a gente para em algum lugar, só se assim, um mês chovendo, muito nublado escuro. Guarda-roupa, e aí sim, você vai adaptando, você vai ter o que é necessário, né? Os exageros vão ficar de fora, e você Claro. começa. E por mais que você tente exagerar na quantidade das coisas que você vai levar, no caminho você vai querendo se desfazer. Porque se não tiver tudo encaixado no seu lugar, ficar coisa rolando, a gente fala assim, ficar uma coisa rolando fora do lugar,
você já quer eliminar aquilo porque ou não tem utilidade. Você levou uma coisa achando que ia usar, não faz sentido, você acaba desfazendo daquilo porque está sendo mais trabalho do que útil. Então a gente minimiza nas roupas, né? Muito menos roupas, menos utensílios, a comida para semana. Se eu entendi direito, a cama ela fica na frente, é isso? Isso, a câmera está projetada por cima da cabine, né? Ocupa aquele espaço, né? Ocupa aquele espaço. Ele é um colchão que eles chamam no mercado como colchão de viúva, né? Ele é um colchão maior que de solteiro e um pouco menor que um casal padrão. Ele tem 1,28 de largura por 1,86, né? Legal. E para a gente é tranquilo. É um espaço bom, com 14 centímetros de altura, a altura de um colchão normal. E para a gente não sente falta não de outro. A ideia de fazer todo o mobiliário interno em fibra foi principalmente pela questão do peso, é isso? E foi pensando em peso sempre, né? Quando você vai fazer tanto um motorhome quanto um camper, até um trailer, né? Vamos lá. Você deveria sempre pensar em peso desde o início. Por quê? Porque esse peso ele vai te custar, de alguma forma, né? Quanto maior o peso, né? Você vai ter um carro que vai consumir mais para arrastar esse peso. Você vai ter reforço de suspensão, você pode comprometer a estrutura, né? Em buracos, em solavancos, em coisas assim. Então você sempre está pensando em peso. O camper usa uma caminhonete, ela tem uma capacidade de carga de 1.250 quilos, né? Uma carga baixa, se você for olhar para levar uma casa junto, né? Então, o móveis de fibra ele te dá uma leveza e também uma rigidez, porque ele é soldado nessa cápsula, né? Nesse casulo. Então, ele dá estrutura na parede, estrutura para o teto, estrutura traseira do carro. Então, ele ajuda a estruturar a parte interna da casa. Esses Ele te móveis dá em também móveis. um conforto do ponto de vista termoacústico? Também. O casulo é feito com um painel de 30 milímetros. Ele é fibra, PU rígido e fibra, né? E ele é um painel estrutural, né? Ele, se você vê nos vídeos, né, nas fotos dele, ele tem uma estrutura metálica por fora, que é perfil de alumínio e ele é encaixado, né? Mas o próprio painel ele é estrutural e é isolante térmico, sim. O piso também tem esse material, então ele, um pouquinho mais espesso, tem 50 milímetros para ter mais estrutura e também para ter um isolamento térmico melhor, né? Isola tanto do calor quanto do frio. E aí, de acabamento da fibra, a gente colocou material de bambu, placas de bambu, para fazer as frentes dos móveis, né? Das portas e tal. Que também é um material rígido e é leve, né? E dá um pouco mais de aconchego, assim, né? Um acabamento com madeira e tal. Aí a bancada a gente fez assim também. Legal, legal. Do ponto de vista, assim, não precisa ser específico, mas aproximado, de custo, o que que a gente fala disso aí, ô Fabrício? Tirando o carro, né? A gente está falando de um custo mais ou menos aí de 190 mil reais do camper. Uns 190 mil com tudo. Completo, já pronto para usar Completo. já. Pronto para usar. Então, de 190 a 200 mil, né? Com todos os eletrodomésticos, com essa geração de energia, com caixas d'água, com geladeira. Não falei da geladeira, né? A gente tem uma biplex, um frigobar biplex, né? Que tem um congelador, né? Isso é muito legal, porque aí com a experiência você vai aprendendo, né? Óbvio. Você tem um congelador para levar comida congelada ou para congelar uma comida que sobrou para consumir depois. Então, isso também te dá um pouco mais de autonomia. Então, tem a geladeira com congelador. E o valor de 190, então isso que é legal. Quando você fala de um camper, você tem um investimento em um carro em torno de 200 mil, um camper de mais 200, arredondando, e você vai ter uma situação de motorhome e você vai ter a caminhonete. Quando você vai construir um motorhome, você vai ter esse mesmo 400 mil investido e só serve para aquilo. Você vai ter que ter mais um carro, né? E é mais um carro para manutenção, mais um carro para IPVA, mais um carro de seguro, depreciação, etc. Então a gente entendeu que esse modelo de camper fez muito mais sentido por isso, né? Em poder depois trocar de carro e também a gente ter o carro liberado para usar para o dia a dia, né? Que não seja só para motorhome. Uma outra curiosidade que você acabou falando agora, como é que é a questão de seguro? Tem seguro para isso? Tem seguro no Brasil para isso, uhum. Tem seguro. O motorhome tem seguro específico de motorhome, né? E o camper você tem o seguro do carro e do camper, porque eles são um seguro separado, porque não é uma coisa só, né? Mas você Claro. tem seguro no Brasil sim para fazer. Muito legal, muito legal. Agora, duas coisas que me chamaram a atenção, vendo as imagens do camper de vocês e pela fala
que você coloca para a gente primeiro que o camper ele acaba tendo uma cara muito clean, né? Minimalista, Uhum. como você falou. Sim. E vocês, enquanto pessoas, a sensação que passa, Fabrício, é de um exercício permanente de desapego, né? É como se as pessoas ficassem mais leves, né? Você carrega menos coisa, é mais leve, não é? É bem isso. O camper, ele é mais clean, sim. Ele está muito mais projetado para uma parte funcional do que só estético, né? Você pega um motorhome, você tem muito mais possibilidades, né? Vamos falar assim, de enfeitar e colocar coisas e tal. Mas isso te traz também um preço para você poder andar em asfalto, né? O nosso é projetado para off-road e é o nosso estilo. Então a gente tem preferência por estrada de terra, a gente gosta de explorar. Então, quanto menos coisas, melhor também. Então, a gente preferiu só uma coisa muito mais clean, mais funcional, estrutural e prático, né? Para que também, quando você pega essas estradas, você não quebre tudo, né? Então, uma ideia é que você não, senão você vai destruindo a casa, né? E esse nosso, a gente já fez bastante teste em off-road e está funcionando bem, né? Tá 100%, sem problema. A gente rodou até agora aí, a gente saiu de casa, a gente rodou aí uns 5.000 quilômetros já, né? E a questão do minimalismo é isso mesmo, você vai desapegando e você vai entendendo que a vida é mais leve. Quando você volta para casa, você percebe que você tem coisas demais, que você não usa. A gente tem 200 litros de água, então você tem que poupar. Então, sei lá, 200 litros a gente usa, por exemplo, em 4, 5 dias. Então, foi 50 litros por dia. Numa casa, a gente tem acompanhado lá, a gente gasta 600 por dia numa casa. Aqui a gente gasta 50, né? E aí, energia elétrica. Então, você vai aprendendo a consumir menos também, porque você vê que não precisa tudo isso, né? Você, Então, você vai você, trazendo esse estilo. você avalia que, além do prazer, óbvio que vocês devem ter um prazer imenso de estar viajando, conhecendo esses lugares, tá levando a casa junto com vocês. Além disso, você sente que é meio como uma evolução enquanto ser humano, isso? Ah, totalmente, cara, totalmente. A gente percebe isso. A gente acaba fazendo amizade com muita gente desse mesmo segmento na estrada, né? Você vai conhecendo mais casais que viajam assim também. E o sentimento é meio que unânime sobre isso, né? Em você ter menos coisas e ser mais livre, né? Isso acaba te dando liberdade, né? É menos coisa para manter, menos coisa para cuidar. E, sem dúvida alguma, vai te dando uma certa leveza, assim, ter menos preocupação. Assim, a gente se preocupa com esse quadrado aqui, né? Não tem muito mais coisa para estar preocupando toda hora, né? Muito legal. E a gente só tem a te agradecer por ter contado um pouquinho da história dessa construção tão diferente de vocês, dessa casa que faz vocês viajarem o mundo todo aí de uma maneira muito interessante, viu, Fabrício? Para a gente é um prazer poder compartilhar esse nosso estilo de vida, né? Essa forma de viver alternativa, vamos dizer. E a gente gosta de compartilhar para estimular pessoas a conhecerem isso, né? E hoje você tem muita opção no Brasil, por exemplo, de aluguel de motorhome e aluguel de camper. Você pode alugar um camper. Então você não precisa, vai pegar umas férias, você pode ir lá alugar um camper e fazer uma viagem diferente em umas férias ou num feriado, né? Com um camper ou com um motorhome para entender se aquilo faz sentido para você. Porque também eu falo, não é para todo mundo, não, né? Não é para todo mundo. Mas tem muita gente que não se imaginava nessa vida, experimenta e aí adota isso, né? Como estilo de vida. Tá aí, uma bela dica para você que está aí assistindo. Se gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal e se por acaso você tiver feito recentemente alguma obra de construção, reforma ou decoração, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em contar a sua história. O Sua Dica, Nossa Obra, volta na semana que vem. Até lá!